Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. Bom, hoje a gente tem um material simplesmente fascinante para destrinchar. Vamos mergulhar num texto que cruza aquelas famosas observações sobre riqueza do Napoleon Hill com textos bíblicos milenares. A grande sacada aqui é entender como superar crenças financeiras que limitam a gente, usando, olha só, uma ferramenta que todo mundo já tem de fábrica. Então bora direto ao ponto e ver como essa mistura funciona na prática. Para começar, pensa um pouco nisso aqui. O que a nossa mente realmente faz enquanto o corpo físico simplesmente desliga e dorme? A premissa central do material de hoje traz uma revelação que é literalmente uma virada de chave. A mente nunca dorme de verdade. Quer dizer, enquanto os músculos relaxam e a respiração desacelera, o cérebro continua trabalhando a todo vapor. Ele fica ali processando, consolidando e instalando informações que basicamente vão ditar como vai ser o dia seguinte. Para a gente entender a fundo como operar essa mecânica, nossa análise de hoje vai seguir 4 passos bem diretos. Primeiro, a gente vai falar sobre o modo noturno da mente. Depois, vamos olhar para a perspectiva espiritual da coisa. Em seguida, vamos expor os 3 padrões limitantes que ficam nas sombras e, para fechar com chave de ouro, o processo de alinhamento prático. Ponto número 1. O modo noturno da mente, ou a transição para a receptividade. Vamos dar uma olhada na teoria de que a nossa mente tem 2 modos de operação completamente diferentes e que isso muda só por causa do relógio. Então, durante o dia, a gente opera no famoso modo analítico. Imagina que ele é tipo um segurança na porta de uma balada. Ele compara, julga, filtra e barra qualquer coisa que não bata com o que a gente já acredita. É excelente para sobreviver ao caos do dia a dia, com certeza, mas é péssimo para aceitar novas ideias sobre dinheiro. Agora, quando a noite cai, a mágica acontece. Ocorre uma transição para o modo receptivo. Aquele segurança durão vai dormir e a mente vira um canal totalmente aberto. Ela absorve, instala e reorganiza as coisas lá no fundo, sem aquela resistência toda. E o interessante é que o texto original apoia isso em décadas de pesquisa na vida real. O Napoleon Hill estudou a fundo pessoas que saíram da pobreza extrema para construir riquezas enormes. E a fonte destaca um padrão impressionante. Toda essa galera usava as horas da noite de um jeito muito específico. Eles aproveitavam ao máximo esse momento de receptividade alta, ajustando a cabeça enquanto o resto do mundo só caía na cama e apagava sem pensar em nada. Passando para o segundo ponto, a perspectiva espiritual. É aqui que a psicologia encontra a teologia. O material sobe o nível e mostra como essa estrutura do Hill se conecta com uma visão de processamento ativo durante o sono. O Hill falava muito sobre o que ele batizou de mastermind interno. Ele descrevia com todas as letras a capacidade absurda que o nosso subconsciente tem de achar soluções cirúrgicas enquanto a gente dorme. O material traz histórias de engenheiros, de empreendedores que quebravam a cabeça com um problema o dia inteiro e não saíam do lugar. Aí, eles direcionavam a mente de propósito para essa questão antes de dormir e, adivinha? Acordavam com a resposta pronta. A mente trabalhava no turno da noite por eles. O que chama atenção é como o texto faz essa ponte entre a psicologia e os textos bíblicos. Eles usam esse trecho do livro de Jó para ilustrar perfeitamente a dinâmica. A ideia aqui é que a instrução divina usa justamente o estado de sono profundo para, como diz o texto, abrir os ouvidos. Ou seja, é um atalho seguro que desvia daquela nossa resistência teimosa de quando estamos acordados. É dormindo que o nosso canal fica com o mínimo de interferência. Mas olha, tem um detalhe super importante que a fonte deixa claro. Ninguém deve ficar esperando que essa mensagem noturna venha na forma de um sonho super dramático, tipo filme de Hollywood, sabe? Na verdade, o resultado desse processamento aparece em mudanças bem sutis pela manhã. Sabe quando a gente acorda do nada com a resposta óbvia para uma decisão difícil? Ou com uma paz esquisita diante de um problemão? É isso. É uma coragem nova para agir que simplesmente não estava lá no dia anterior. Agora, o ponto 3, os 3 padrões limitantes. Vamos dar nome aos bois e identificar esses obstáculos inconscientes que rodam no piloto automático durante o dia e sabotam a gente sem ninguém perceber. O primeiro grande vilão é a tal da insuficiência crônica. E não estamos falando de estar com saldo negativo no fim do mês, mas sim de abraçar a escassez como se fosse a nossa identidade. Quando isso gruda na cabeça, a pessoa acha que viver na falta é o normal. O que acontece na prática? O subconsciente cria uma trava automática para qualquer oportunidade nova. Ele simplesmente rejeita a prosperidade por achar que é um erro no sistema. Loucura, né? O segundo padrão é o merecimento condicionado. Essa é uma armadilha muito perigosa e bem comum até em ambientes religiosos.
Acontece quando se confunde pobreza com pureza de caráter. É aquela crença escondida de que ter sucesso exige um sofrimento extremo ou um sacrifício absurdo para ser merecido. Isso bloqueia qualquer chance de aceitar a prosperidade simplesmente como um presente ou uma herança. A mente fica sempre cobrando um pedágio de dor que nunca termina de ser pago. E o terceiro obstáculo é o que o texto chama de prosperidade perigosa. Trocando em miúdos, é o puro medo do sucesso disfarçado de humildade. É achar que ganhar mais dinheiro com certeza vai trazer mais problemas, vai atrair a atenção indesejada e destruir amizades. Como o nosso cérebro está sempre tentando proteger a gente de ameaças, ele prefere nos deixar quietinhos na escassez. Afinal, por pior que seja, a falta de dinheiro já é um terreno conhecido e considerado seguro para o nosso subconsciente. E finalmente chegamos ao nosso quarto e último ponto, o processo de alinhamento, onde vamos ver a rotina noturna em si, como a gente limpa essa bagunça e desinstala essas crenças limitantes na prática. O material pega carona nessa famosa passagem de Romanos 12:2 para dar o tom da solução. É preciso uma renovação completa da mente. O argumento aqui é genial. Essa renovação não rola só repetindo frase motivacional de tarde. Ela exige trocar arquivos antigos e pesados por novos. E a janela de ouro, o momento perfeito para essa atualização de software mental, é justamente o nosso período noturno, quando a guarda está baixa. E para tirar isso do campo das ideias, a fonte entrega uma fórmula muito direta, com 3 passos fáceis para a gente aplicar até mesmo hoje à noite. Os passos são: 1. Soltar. 2. Trazer para a mente. E 3. Confiar. Vamos entender o papel de cada um. Passo 1. Soltar. Isso tem tudo a ver com liberar o peso intencionalmente. O texto dá uma bronca bem dada sobre aquele hábito horrível de deitar na cama e ficar repassando a lista infinita de problemas não resolvidos. Fazer isso é o mesmo que programar o subconsciente com toda a ansiedade que a gente mais quer evitar no dia seguinte. Então a regra número 1 antes de apagar é desapegar de propósito dos estresses do dia. Passo 2. Trazer para a mente. É aqui que a gente age de verdade. A orientação é segurar deliberadamente um pensamento muito claro ou uma promessa de prosperidade e colocar emoção real nisso. Quando a gente faz isso no silêncio da noite, estamos dando ao nosso cérebro um novo comando, um material de trabalho novinho em folha. É isso que vai começar a substituir lentamente todos aqueles bloqueios de escassez que a gente acabou de ver. E para fechar, passo 3, confiar. O material bate na tecla de que a gente precisa acreditar no que acontece nos bastidores. Tem que confiar que a mente, trabalhando junto com algo maior, está reorganizando toda a nossa vida interna. O sono deixa de ser só uma pausa e vira um trabalho de fundação. Tudo isso para a gente acordar com uma paz perfeita e com uma visão afiada para anotar oportunidades logo cedo. Para a gente fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão daquelas para levar para a cama. Se a gente entende que as horas no escuro moldam os nossos resultados, as nossas decisões e as portas que a gente consegue abrir no dia seguinte, qual vai ser a última instrução que a nossa mente vai receber hoje? O que a gente pensa logo antes de fechar os olhos não é bobagem não. É literalmente a matéria-prima do nosso amanhã. Muito obrigado por acompanharem mais esse estudo com a gente e até o próximo mergulho.